está aqui, neste álbum que vocês agora têm à vossa disposição, é, portanto, o trabalho de 7 anos de pesquisas. Eu ontem, à noite, dei-me ao trabalho, que hoje nos computadores é fácil. Estão aí 20 mil palavras de texto, mais 7.700 palavras nas legendas, e eu chamo a atenção particularmente para as legendas, que é um espantoso trabalho do Joaquim Aldeia, de genealogia e de base de dados sobre as famílias da freguesia, e temos 191 fotografias e imagens. É verdadeiramente um trabalho de grupo, eu estou aqui a representar o GEPAV, acreditem, é um grande trabalho de grupo, 7 anos de pesquisas, e este é um grupo restrito do GEPAV, que faz estes trabalhos, mas depois do grupo, no fundo, é toda a comunidade. Toda a comunidade que nos ajuda, desde 2004, ajuda-nos prestando as entrevistas, os depoimentos, as fotografias, as imagens, dando-nos as informações e as dicas. Nós somos testemunhas, eu menos, dos últimos anos, outras pessoas do GEPAV de outras gerações mais recuadas, mas depois obviamente há o tempo lá para trás. E há aqui realmente uma pré-história do circo extremamente importante, muito ligada ao republicanismo aqui da freguesia e uma grande tradição republicana e democrática que, no fundo, vem até hoje. Precisamente em 1907, que é a data inicial deste livro, foi fundada uma associação recreativa aqui em Vilar de Mouros, que é então o embrião do que muitos anos depois vem a ser o circo. O que foi interessante é que nós conseguimos determinar que as pessoas que fundam o circo em 1935 estão de uma maneira ou de outra, muitas vezes familiarmente ligadas, aos primeiros republicanos da freguesia. O circo é fundado oficialmente no dia 2 de novembro de 1935, mas a matriz republicana e democrática está lá. Está lá, enfim, e sobretudo podemos chamar, os 4 mosqueteiros que fundam o circo em novembro de 1935. Antes de mais, o homem que era o decano dos republicanos na altura da freguesia, o maestro Manuel João de Azevedo Júnior, que esse vem dos tempos da primeira Associação Recreativa de 1907, como tem uma longa vida e chega ainda aos anos 30, só vai morrer em 1999, José Maria César Viana, precisamente um dos grandes republicanos, fundador da primitiva Associação Recreativa Vilar Morense. Porquê é que essas associações são todas fundadas precisamente entre 1926, a CISA é a primeira deste tipo de associações, e o CIRC, que até é o último, em 1935. E a interpretação que nós fazemos aqui tem a ver, no fundo, esse compromisso entre o legado profano, republicano, e a força que o Estado Novo e a Igreja estavam, obviamente, a ocupar nas sociedades. Nas freguesias, onde não é institucionalizada uma sociedade recreativa, como aconteceu aqui com o CIC, ou com a Amiga em Moledo, ou com a CIRA em Âncora, imediatamente o Estado Novo depois entra e forma, por exemplo, as Casas do Povo. Foi, por exemplo, o que aconteceu em Lanhelas. Não é por acaso que a Ação Católica, precisamente na mesma altura em que são fundadas essas associações, aparece em força e também cria em todas as freguesias coletividades, instalações. Precisamente há esse... eu não lhe queria chamar, não era um combate político, é um compromisso político, mas é muito interessante ver essa contextualização. Isso aconteceu aqui. Nós aqui damos aqui um exemplo, a certa altura, mas aconteceu, por exemplo, em Moledo, na AMIR, onde não temos um relato do que aconteceu aqui no Circo, onde, na sessão de abertura da AMIR, em 1933, numa congénere do Circo, o padre da freguesia chega lá e diz assim: tudo, ou ao menos muito, de religião, nada de política. E o que é curioso é que, passados meia dúzia de meses, o padre quer transformar a recém-criada AMIR na Casa do Povo de Moledo, as pessoas de Moledo não aceitaram e há ali uma divisão. Portanto, reparem, é esta contextualização que temos que entender porque é que esta associação é criada. E essa marca genética republicana, democrática, que foi dada pelos seus fundadores, todos aqueles homens que eu falei há pouco, nomeadamente António dos Reis Viana,
eram homens anti-salazaristas e antifascistas que deixaram essa marca. Mas, claro, depois, obviamente, nos tempos do Estado Novo, era muito difícil fazer política, a liberdade era muito controlada e esse era o compromisso, no fundo. Vocês têm as vossas associações, fazem o vosso teatro, fazem os vossos bailes, mas, enfim, claro, o enquadramento político quem o dá a sua. E essa é a marca genética desta associação. Bom, eu estou-me a demorar um bocadinho mais nesta primeira época da associação, porque é aquela que está naturalmente mais distante de nós. Das outras, uns mais, outros menos, lembramos, obviamente, muito mais. Claro, há várias épocas da história desta associação extremamente marcantes. A primeira época, naturalmente, logo a seguir à fundação, é a época do clube lá em cima da Batalha, cuja maquete do anteprojeto está aqui, feita por Vítor Barrocas nessa altura, com um projeto do arquiteto José Porto, um dos grandes beneméritos da coletividade e da freguesia, e claro, e aquelas instalações, que enfim, muitos daqui conhecem obviamente muito bem, com aquele tamanho foi possível ali fazer coisas memoráveis, grandes operetas, grandes espetáculos, misturando o teatro e a música. E é realmente espantoso como é que as pessoas nesse tempo, com tão poucas condições, conseguiram fazer coisas tão grandes. E nós hoje, às vezes, com condições muito melhores, estas associações têm grandes dificuldades em ter ativistas e em sequer funcionar. Portanto, há essa grande época que nós chamamos aí no livro das operetas e variedades, que se prolonga no fundo com altos e baixos entre 1935 e 36, quando é fundada a sociedade, até meados dos anos 50. Flor do Mondego, a Bruxa, festejos na aldeia, mesmo que aqui já ninguém tenha podido assistir, ou pelo menos se assistiu era muito jovem, mas ficaram sempre, passaram de pais para filhos, o eco desses incríveis espetáculos feitos aqui em Vilar de Mouros nos anos 30, 40 e 50. Aí, com altos e baixos, como eu estou a dizer, destacaram-se homens, como falei do arquiteto José Porto, além, naturalmente, dos fundadores. Manuel Fontes, a partir de certa altura, tem um papel extremamente importante, quando Armando Cruz e António Regiana se retiram da freguesia por motivos diversos, e Manuel Fontes depois tem um papel extremamente importante, como aliás toda a família, até meados dos anos 50. Depois, a partir de meados dos anos 50, está explicado, enfim, num capítulo que se chama, enfim, num tempo de ausências, há grandes dificuldades. Esta coletividade, como muitas, passa por momentos de grandes dificuldades. Por um lado, muitos jovens são arrastados para a guerra colonial, por Salazar e pelo seu regime. Admito que alguns terão ido com determinação, mas podem ter a certeza que a grande parte deles não sabia ao que ia, eram obrigados a ir para a guerra colonial. Claro, o teatro, os bailes e, a partir de certa altura, o evento que nos traz aqui hoje a muitos de nós, o Almoço dos Reis, que primitivamente não estava diretamente ligado à associação, mas que a partir dos anos 50 se tornam praticamente a mesma coisa, o Almoço dos Reis e o Circo. Depois, a partir de meados dos anos 60, há aquilo que nós chamamos a esse capítulo, neste trabalho, renovação, revolução. É curioso que não foi preciso esperar pelo 25 de Abril para que começasse essa grande renovação aqui no CIRV e também, acredito, noutras coletividades do Conselho. Isso acontece nos anos 60, não por acaso. Cheira-se o ar novo que vem da Europa, apesar de ainda estar em ditadura. A própria Primavera Marcelista também terá contribuído para isso. Há uma maior abertura política, enfim, pelo menos, mas controlada e que vai durar muito pouco tempo, como sabemos. Isso é aproveitado, reparem, é também em 71 que se organiza aqui o primeiro festival, já tinha havido um em 68, 71, mas enfim, internacional de música de Vilar de Mouros, e portanto há toda uma nova época. E há aqui uma nova geração na freguesia que entra no CIRV com ativismo e começa precisamente a remoçar toda a coletividade, apanhando depois o 25 de Abril. É uma geração que vai ser testemunha, talvez, da época. É difícil comparar as gerações e as épocas com 20, 30 anos de diferença, porque os contextos são muito diferentes, mas parece-nos
pela documentação e aí sim pela ajuda que já tivemos das entrevistas, dos depoimentos. É a grande época da história da coletividade, entre 1966 e depois meados dos anos 90. É a época exaltante, em que há muita coisa que tem a ver antes e logo a seguir ao 25 de Abril, em que continuam coisas que vêm de trás, mas depois aparecem muitas coisas novas e é realmente uma inveja hoje ver a força que esta coletividade tinha, que nos anos 70, nos anos 80, enfim, sensivelmente até meados dos anos 90. Era impressionante a quantidade de atividades desportivas, de intercâmbios que houve nessa altura. Claro, o que marca essa extraordinária época de dinâmica associativa dos anos 70, 80 e parte dos 90 é precisamente a mudança de sede da coletividade. Enfim, o CIRV muda lá de cima do velhinho clube da Batalha para aqui, precisamente, em 1986. É o culminar dessa grande época da coletividade e em que, enfim, há um homem que é incontornável, que foi a figura de Armando Ranhada e que, muito justamente, vai ser já homenageado a seguir a esta pequena, enfim, a esta apresentação. A figura de Armando Ranhada arrasta com o seu dinamismo, o seu entusiasmo, arrasta a coletividade, arrasta, no fundo, toda a freguesia para a grande aventura que foi fazer este enorme edifício, o maior edifício alguma vez feito aqui na freguesia, e que marca precisamente, é o culminar dessa época de grande expansão de atividades do CIRV, que é continuada depois na direção seguinte, por muitos anos também, pelo Carlos Alves, que está aqui hoje presente. Bom, e depois chegamos à época das dificuldades e persistências, que é o nome do capítulo que nós temos neste trabalho. Precisamente, reparem, e este título procura traduzir nele mesmo o que se passa hoje nas coletividades. Não é questão de ser aquele presidente ou aquela direção, é a questão da dificuldade hoje das coletividades, todos nós a conhecemos bem. Os motivos são os mais diversos, é a televisão, enfim, a juventude tem outros interesses, é a facilidade das comunicações. Reparem, uma grande parte destas razões, no fundo, resultam do nosso próprio desenvolvimento. E nós não as podemos negar. Por um lado, ainda bem que hoje há outra facilidade de comunicações, de divertimentos e de estar no mundo de uma outra forma. Mas, claro, estas coletividades ressentem-se profundamente disso. E hoje, não é esta, mas grande parte, quase todas, com poucas exceções, das coletividades em gestão e recreio, estão hoje praticamente muito dependentes das entidades públicas, quase sempre agora, antes mais, enfim, das direções gerais e dos governos centrais, agora cada vez mais das câmaras. Mas se é verdade que as pessoas se queixam que às vezes há falta de apoio, também não é menos verdade que, reparem, quando nós vemos a história desta coletividade e de outras certamente, quase tudo foi feito pela comunidade. Ora, mas para a edição deste trabalho, que foi um trabalho ainda caro, temos que agradecer a contribuição, o apoio dado pela Câmara Municipal de Caminha, a quem agradeço aqui na pessoa do vereador Fabiano Martins, da Junta de Freguesia de Vilar de Mouros, a quem também agradeço na pessoa da sua Presidente, Sónia Fernandes, mas enfim, mas deixem-me só dizer-vos uma coisa de qualquer maneira. Estes contributos, estes apoios muito importantes, servem sensivelmente para pagar metade do que aí está. Daí, custa-nos sempre muito estarmos a fazer estas coisas e ter que as vender. Mas se todos nós não contribuirmos, nós não podemos continuar a fazer trabalho. Foi com aquilo que conseguimos da venda dos trabalhos dos ferreiros e dos estucadores que nós pudemos ousar publicar um trabalho com esta qualidade gráfica e com este valor de tipografia. Era isto que eu tinha em nome do GEPAR para vos dizer. Este é o trabalho feito por mim, pelo Joaquim Aldeia, pelo Plácido Soto, pelo António Carlos Rocha Lages, o nosso Totas. É verdadeiramente um trabalho coletivo que agora já está do vosso lado
Muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado por lerem, verem as imagens e conhecerem a história desta grande coletividade. Muito obrigado.